Olá, turma esperta, a turma que acorda, olha ao espelho no raiar de um novo dia e diz, eu vou passar na OAB. Muito prazer, meu nome é Rômulo Weber. Nós estaremos aqui desenvolvendo a abordagem das questões relacionadas ao direito processual civil e, mais precisamente, a parte de conhecimento e recursos. Gente, no início dessa nossa abordagem, vamos ao quadro, nós iniciamos destacando a chamada teoria geral do processo. Teoria geral do processo é essa que envolve 3 elementos. Quatro. Ação, processo, procedimento e jurisdição. Nossa primeira questão, tratando sobre condições da ação. Nós vamos ter 3 condições da ação. Quais são elas? Legitimidade das partes, interesse de agir e a chamada possibilidade jurídica do pedido. Esta última, que apesar de algumas divergências entre os próprios artigos do Código, ela é sim considerada pelo nosso exame das FESP, mas já eu vou chamar a atenção que uma abordagem diferenciada sobre ela pode acontecer. Legitimidade das partes. Nós temos a chamada legitimidade ordinária e a chamada legitimidade extraordinária. O que é que vem a ser a legitimidade ordinária? É aquela em que os próprios envolvidos na relação jurídica, eles estão na relação processual perante o Poder Judiciário, trazendo a discussão dos seus interesses. Em outras palavras, quem é o titular da relação que está sendo discutida, ele próprio vai figurar como parte da relação processual. Já quando nós partimos para a legitimidade extraordinária, como o próprio nome revela, é uma legitimidade especial. É uma legitimidade especial por quê? Porque nós teremos a situação em que alguém em nome próprio vai estar em juízo figurando como parte, mas defendendo o interesse de outrem. E estejam atentos porque na legitimidade extraordinária, ela somente pode ser conferida por lei. Não adianta um contrato entre particulares determinar uma legitimidade extraordinária em favor de outrem, porque o nosso ordenamento jurídico não reconhece essa situação. Voltando ao quadro, temos o interesse de agir. Esse interesse de agir, que sempre que cair numa questão, nós vamos atentar a 2 expressões. A expressão necessidade e também a expressão adequação. Ao observarmos o interesse de agir, sempre estaremos atentos a essas 2 expressões. Necessidade e também adequação. Observem, necessidade no sentido de demonstrar que o provimento jurisdicional ele se faz necessário. De modo que, quando alguém cobra uma dívida antes do vencimento em juízo, ainda não é necessário, porque não se tem a ideia sequer se o devedor iria regularmente cumpri-la. Então, tem que mostrar a necessidade de ir ao Poder Judiciário. E mais, a adequação. O que é que vem a ser a adequação? É a utilização do meio processual, do tipo de ação que vai propiciar atingir a finalidade que eu estou almejando. Então, quando nós tivermos interesse de agir, sempre atentos, necessidade e adequação. A última condição da ação, ao quadro novamente, que nós vamos destacar como possibilidade jurídica do pedido. Essa possibilidade jurídica do pedido nós devemos estar atentos. Por quê? Porque hoje ela é compreendida no sentido de que existe a possibilidade jurídica nas relações de direito público quando o ordenamento expressamente prevê essa situação. Existe a possibilidade jurídica nas relações de direito privado quando nós estivermos pelo menos no campo da licitude, ou seja, quando nós não tivermos nenhuma situação normativa proibindo aquela situação. Entretanto, se vocês observarem atentos na leitura do Código, vocês observam que, ao nós termos o artigo, logo lá no início, artigo 3º do CPC, ele fala apenas em interesse e legitimidade. Ou seja, ele deixa de fora a possibilidade jurídica do pedido. Entretanto, quando esse tema das condições da ação, mais uma vez vem à tona, lá no artigo 267, que aborda as hipóteses de sentença sem resolução do mérito,
é interessante vocês observarem que lá tem tanto a possibilidade jurídica do pedido, como também o interesse de agir e a legitimidade das partes. Ora, por que essa diferenciação? Porque, a bem da verdade, houve à época do Código de 73 uma certa dúvida de se colocava ou não a possibilidade jurídica do pedido dentre as condições da ação. Mas, apesar de ela estar prevista e as questões comumente trazerem a possibilidade jurídica do pedido como uma das condições da ação, há de se destacar que hoje essa já é uma compreensão ultrapassada, ao ponto, inclusive, de na reforma do CPC que vem aí, ela provavelmente vir a ser suprida. Por quê? Porque nós temos a possibilidade do julgamento com base em princípios. De modo que, mesmo que uma norma trate especificamente de uma determinada situação, uma abordagem principiológica dada pelo magistrado ao momento da sentença pode, inclusive, ir de encontro, confrontar essa própria disposição normativa. Então, com base nessa possibilidade de julgar com base em princípio, nos próprios direitos fundamentais, nós temos que a ideia da possibilidade jurídica do pedido seria algo a ser aferido mais especificamente no momento da sentença, já se confundindo com o próprio objeto do mérito, e não destacando essa análise já ao momento inicial da formação da relação processual. Pois bem, após essa introdução sobre as condições da ação, vamos voltar ao quadro especificamente no comentário da questão. Diz a questão, a respeito das condições da ação no processo civil, assinale a opção correta. A verificação da presença das condições da ação faz-se necessário quando do julgamento do mérito da pretensão do autor, sendo essas condições requisitos indispensáveis à obtenção de uma decisão que acolhe ou rejeite o pedido. Senhores, estejamos atentos, porque entender o processo civil é a arte de entender as exceções. Daqui para frente, ao momento que nós temos desse sendo para frente, nós vamos ter aqui toda essa situação destacada como correta. As condições da ação são realmente requisitos indispensáveis à obtenção de uma decisão que acolhe ou rejeite o pedido do autor, ou seja, que examine o mérito. Eu falava ainda há pouco sobre a compreensão da teoria da ação dentro da teoria eclética, atualmente adotada pelo nosso ordenamento. Contudo, na primeira parte, nós temos que a verificação da presença dessas condições da ação faz-se quando do julgamento do mérito. Não necessariamente. A bem da verdade, nós temos o dever do juiz de examinar essas condições da ação tão logo receba a petição inicial, ao ponto de, em verificando que essas condições, uma delas pelo menos, não estaria presente, com base no artigo 267, inciso 1 do CPC, cabe ao juiz sentenciar sem resolução do mérito por conta do indeferimento da petição inicial. E essas condições da ação, quando não são reconhecidas de ofício pelo juiz, cabe que elas sejam destacadas pelo réu. Quando o réu apresenta o ato da contestação, está lá nas preliminares do artigo 301, que esse réu deve também apontar a ausência das condições da ação, podendo mais uma vez o juiz sentenciar sem resolução do mérito, mas desta vez não mais sob a ótica do indeferimento da petição inicial, e sim com base no inciso 6 do artigo 267 do CPC, que também vai resultar numa sentença sem resolução do mérito, mas não mais por conta do indeferimento da petição inicial. Turma, atenção, nós falávamos aqui de sentença sem resolução do mérito por conta de ausência de pelo menos uma das condições da ação, e eu dizia que, se isso é reconhecido pelo juiz, de ofício, lá no comecinho do processo, antes do ato da citação, quando ele recebe a petição inicial, é uma sentença sem resolução do mérito que indefere a petição inicial por conta da ausência de uma das condições da ação. Contudo, depois da citação, sendo apontado, por exemplo, pelo réu através da contestação, nós também vamos ter ausência de condição da ação, também vamos ter sentença sem resolução do mérito, entretanto, não é por conta de indeferimento da petição inicial, pois, muito embora com falhas, essa petição inicial foi deferida.